Amados, continuando, falando sobre os desigrejados, o vídeo número 2, parte 2, histórico da repercussão no Brasil. Augusto Nicodemos Lopes publica no blog Tempora Mores, em abril de 2010, um artigo intitulado Os Desigrejados e populariza tanto o conceito quanto o uso do termo no Brasil. Início de minha pesquisa. Maurício Zagari publica em 2010 na revista Cristianismo Hoje artigo intitulado Decepcionados com a Igreja. Em 2010, a revista Época publica a matéria de capa A Nova Reforma Protestante, com evangélicos insatisfeitos com os modelos tradicionais da Igreja. Jornal Folha de São Paulo publica em 2011 matéria intitulada Cresce o número de evangélicos sem ligação com igrejas. Revista Isto É publica em 2011 matéria de capa O Novo Retrato de Fé no Brasil, Nomadismo Religioso. Nômades são pessoas que não têm residência fixa, se reúnem em casas, em locais diferentes, né? Por isso que é nomadismo religioso. Sites como Genizar e Público Cristão publicam o assunto nas redes sociais. Um fenômeno mundial, pós-modernidade. Há no mundo contemporâneo uma crise de pertença, sobretudo religiosa. Nos Estados Unidos, da América, a maior nação protestante do mundo, e na Europa, berço das mais conhecidas denominações cristãs, como as igrejas anglicana, luterana, presbiteriana, batista, congregacional e metodista. Exército da Salvação, entre outras. A marcha dos desigrejados é um fenômeno conhecido e discutido. Obras importantes e outras polêmicas já vieram a lume para esclarecer e ou polemizar a questão. Portanto, longe de ser um movimento isolado manifesto apenas em nosso país. O que vem ocorrendo é uma expressão nacional de onda de deserção institucional, de grandes proporções que alcança o mundo inteiro. Consequência, sem dúvida, da pós-modernidade que questiona, relativiza afirmações e conteúdos antes de considerados absolutos e inegociáveis, gerando assim desencaixe em todas as esferas da sociedade, atingindo todas as expressões institucionais. É o movimento da pós-modernidade, não é? E que questiona, relativiza, né? Ou seja, procura colocar o certo como errado, errado como certo, e relativiza valores absolutos e inegociáveis, né? Que está nas escrituras, na palavra de Deus. Partidos políticos, sistemas de governos, utopias, convenções familiares, casamento, religião, igrejas, etc. Pois, conforme denunciou Zygmunt Bauman, as estruturas estão se decompondo em face dos tempos líquidos. Os números do fenômeno no mundo. Nos Estados Unidos da América, 20 milhões de desigrejados, pouco mais de 13% da população protestante, que é constituído por mais de 150 milhões de americanos. 51% do total da população do país, que está acima de 308 milhões. Então você vê aí 20 milhões de desigrejados, né? Muita coisa, infelizmente. O que você e eu temos feito para minimizar isso, para prevenir isso? Tem pregado para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, tem pregado o evangelho genuíno, tem procurado aproximar pessoas da Bíblia de Deus, tem tocado nesse assunto na sua igreja, tem promovido um debate, procurado haver uma conversa na igreja sobre isso. Fica para meditação. França, 1990, 80% da população se declarava cristã. Em 2007, o percentual caiu para 57%, olha aí. Caiu em muito, de 80 para 57, olha aí. Na Inglaterra, em 1999 e 2000, 56% dos entrevistados se declararam ateus ou gnósticos, mais da metade. O continente europeu, apenas 21% dos entrevistados reconhece a relevância da religião para a vida. Apenas 21%. Né? O número do fenômeno no Brasil, né? 4 milhões são brasileiros que se declaram evangélicos, mas não têm vinculação eclesiástica. O percentual dos evangélicos nesta situação é de 10%. 4 milhões
são desigrejados, né? O niilismo religioso, niilismo eclesiástico, não tem vínculo com a igreja, né? Com a eclésia, com a igreja. 62% dos desigrejados são egressos de denominações neopentecostais, cuja ênfase é a teologia da prosperidade. Muitos se tornam desigrejados por causa disso aqui. Hoje é coach da fé, né? Eu chamo coach. Coach é o sinônimo, né? A irmã gêmea da teologia da prosperidade, né? Só muda de nome. Muitos desigrejados, né? Por causa são vários motivos, e um deles é isso aí: pregação exagerada das coisas materiais, né? Teologia da prosperidade. Na verdade, a prosperidade é correta, é a bíblica, né? Que Cristo prometeu. Mas isso também é um outro assunto. 63% dos respondentes declaram que voltariam a se vincular a uma comunidade que não apresentasse os vícios e malversações que os afastaram da comunhão. Que vícios e malversações são essas? Teologia da prosperidade, culto da fé, brigas ministeriais, inveja, um golpe de Estado, entre aspas, dentro da igreja, o vice-pastor querendo montar sua própria igreja, heresias, etc. Muitos escândalos, né? 29% dizem que não pretendem manter vínculo com outra igreja novamente. 29%. 5,6 anos é o tempo médio de conversão dos desigrejados, né? Eles ficam, em média, 5,6 anos. As causas do niilismo eclesiástico e quem são os desigrejados. Por niilismo eclesiástico podemos entender como a proposta de muitos cristãos que advogam um cristianismo totalmente despido de formas, estruturas e concretude institucional. O termo foi empregado por Emile G. Leonard na obra O Pentecostalismo Brasileiro. O historiador empregou o termo a referir-se aos darbistas, movimento religioso inglês do século XIX, praticante do niilismo eclesiástico. Ou seja, isso é antigo, hein? Século XIX, niilismo eclesiástico, né? Os darbistas, os sem igrejas, né? Desigrejados. Quais as causas e ou razões para o desengajamento eclesiástico? Por que tantos cristãos contemporâneos rejeitam o modelo institucional da igreja? A decepção e a crítica. Quando analisamos de perto o fenômeno dos desigrejados a partir de entrevistas e publicações editoriais e virtuais, podemos perceber a consolidação dos grupos majoritários no cenário, os decepcionados com a liderança e os críticos do modus operandi da instituição da igreja. Os decepcionados são aqueles que sofreram abuso espiritual por parte das lideranças eclesiásticas, pastores, bispos e apóstolos nas comunidades de fé, onde congregavam ou que se frustraram com promessas de cura, libertação, bem-estar pessoal, familiar ou prosperidade financeira. Realizada em nome de Deus e que nunca se cumpriram. A jornalista Marília de Camargo César e o teólogo Paulo Romeiro escreveram obras de referência quanto ao tema do abuso espiritual e da decepção consequente gerada nos crentes. Casos de despotismo, dinastia familiar, acepção de pessoas, intrigas, disputas, coação, manipulação, constrangimento, humilhação, ofensas, ameaças, mentiras, além de enriquecimento ilícito por parte das lideranças pastorais. E só uma pausa aqui, é muito sério essas coisas, se existe, né? Despotismo, né? Déspota é um ditador, né? Um tirano, um cruel. Dinastia familiar, ou seja, de pai para filho, o pastorado, ou algum cargo na igreja, né? Uma dinastia, acepção de pessoas, ou seja, você é rico, você é pobre, é separação, intrigas, disputas, coação. Coação é coagir, né? Forçar, ameaçar, é mais ou menos isso. Manipulação, né? Manipulação mental, manipulação religiosa, colocar medo para conseguir algum objetivo, constrangimento, humilhação, ofensas, ameaças, mentiras, além do enriquecimento ilícito por parte das lideranças pastorais. Muitos que colocam, né, no seu bolsito o dinheiro, aqueles que são os mercadores, né, os comerciantes da fé. Em todo lugar tem gente boa e gente ruim, na igreja não vai ser diferente.
são apresentados no comovente da obra de Marília, explicando por que muitos dos entrevistados que aparecem em seu livro ficaram profundamente decepcionados com o que viram, ouviram, presenciaram, experimentaram nas igrejas em que dedicaram parte de suas vidas e decidiram então abandoná-las. O livro da jornalista é ao mesmo tempo denúncia, alerta e apelo. Denúncia, pois revela o que acontece nos bastidores de muitas igrejas, lideradas por figuras personalistas que usam as pessoas da congregação como massa de manobra para se promoverem e enriquecerem e pouco se importam com as necessidades e demandas espirituais dos seus membros. É também um alerta para que outras pessoas não sejam enganadas e submetidas a uma liderança pastoral que comece a demonstrar os mesmos sinais no ministério. Serve para os próprios pastores, porquanto é notório que muitos começam no pastorado tendo em mente as melhores aspirações de serviço e vocação, desejosos de fazerem um trabalho digno e para a glória de Deus, mas que, por motivos variados, terminam mudando o foco dos seus ministérios, agindo mais como empresários da fé do que como legítimos pastores despenseiros da graça de Deus. Mas a obra de Marília é ainda um apelo para aqueles que estão nas igrejas e olharem para a misericórdia para muitos daqueles que desertaram e que estão longe de serem apenas pessoas complicadas ou esquisitas. Que há muitas pessoas assim em nossas igrejas e que as deixaram. É indiscutível, mas o que Marília faz é nos chamar a atenção para muitos que estão fora da igreja e relutam contra a ideia de um retorno, pois estão machucados com enormes feridas que ainda abertas e sangrando. Como poderiam então retornar para um ambiente que, ao invés de ser uma comunidade terapeuta por excelência, foi na prática causadora da dor, frustração e mágoa? Que é uma pergunta, né? Como poderiam então retornar para um ambiente que, ao invés de ser uma comunidade terapêutica por excelência, foi na prática causadora de dor, frustração e mágoa? Não seria de start necessária uma prática pastoral carregada de amor, perdão, paciência e graça para com os que se encontram em tal situação? Uma pergunta, né? Outra pergunta. Há também os que se decepcionaram com aquilo que lhe foi prometido e que não aconteceu. São muitos os casos trazidos à tona pelo pastor, teólogo e doutor em ciência da religião Paulo Romeiro, que em seu instigante livro Decepcionados com a Graça, revela em suas páginas a saga de muitos cristãos sinceros que caíram nas teias ministeriais de pastores e líderes comprometidos com a teologia da prosperidade e que acreditaram piamente que, seguindo o esquema fixo de obediência restrita ao pastor, mas a fidelidade regularidade dizimal alçariam uma vida de bem-estar físico, psicológico, familiar e social, com uma inevitável e inquestionável prosperidade financeira. Entretanto, como se sabe, como tal, em grande medida não ocorre. O que vem é frustração e raiva, em muitos casos, deserção. Romeiro, inclusive, propõe uma sequência. Primeiro, ocorre o deslumbramento, a expectativa e a entrega pessoal pela causa e a confiança despreocupada na proposta do grupo. Mas, conforme declara, com o tempo, porém, vêm os questionamentos relativos à linha de pregação, à administração financeira ou às questões éticas, provocando rompimento. Contudo, não só os decepcionados com o movimento Contudo, não só de decepcionados, o movimento dos desigrejados engrossa. Portanto, nas suas fileiras existem muitos que não possuem nenhum histórico de decepção, até onde assumem, mas que são ou se tornaram detratores do sistema, ou seja, críticos dos modos operandi e da institucionalização da igreja. Algumas destas vozes são conhecidas por aqui, enquanto que outras são famosas nos Estados Unidos da América, mas também já foram discípulos no Brasil. Neste caso específico, o problema não está, segundo eles, na liderança eclesiásticas arbitrárias. Estes são parte do problema do cristianismo contemporâneo, mas sim nas engrenagens funcionais que mantêm a igreja em operação no mundo. Pois, em face da necessidade de manutenção institucional, a igreja terminou perdendo seu vigor espiritual e sua dimensão profética,
tornando-se mais um clube de encontros religiosos onde se canta, se aplaude, faz-se doações em dinheiros e assiste-se às palestras irrelevantes. Os templos, os pastores, os sermões, o X da questão para os críticos do modus operandi da institucionalização da igreja. Há vários problemas na igreja como a conhecemos hoje, que a prejudica e a distancia do alvo planejado por Jesus Cristo. Segundo os mesmos, entre os pontos críticos da igreja contemporânea está a necessidade de construção de templos. Talvez nada cause mais urticária em um desigrejado do que um típico templo de alvenaria. Para os desigrejados, o templo construído por mãos humanas não passa de uma corrupção dos propósitos de Deus para a sua igreja e de uma maldita influência do paganismo grego, que existe desde os primórdios da era Constantino e que entrou no cristianismo, gerando aquilo que um dos mais habilidosos críticos da igreja contemporânea chama de complexo arquitetônico. Frank Viola é um escritor norte-americano conhecido por sua indignação com o cristianismo, sendo autor de algumas obras que propõem um total desmoronamento da igreja como é conhecida hoje. Aliás, segundo o polêmico escritor, a igreja como a conhecemos não tem direito algum de continuar existindo, e uma das infames práticas que a prejudica completamente é a construção de templos, porquanto carrega o conceito de que a igreja é um lugar onde se vai, e não os filhos de Deus, que juntos foram a verdadeira e única eclésia de Cristo. De Jesus Cristo. Tal conceito explica Viola da igreja como lugar sagrado, deriva do ano 190 d.C., em que Clemente de Alexandria passou a ensinar em tais termos, ganhando força quando da ocasião da conversão ao cristianismo do imperador Constantino do século IV. Portanto, ao tornar-se cristão, promulga o famoso Edito de Milão, 313 d.C., no qual a liberdade do culto cristão foi assegurada, abrindo passagem para a oficialização do cristianismo como religião do Império Romano em anos subsequentes. Como o fim da perseguição, os cristãos, antes reunidos em casas, cavernas e outros lugares seguros, passaram a fazer as reuniões em lugares públicos, entendendo para a construção de templos, os quais muitos foram incentivados, até mesmo financiados pelo Império Romano. Quanto aos pastores, no niilismo eclesiástico não há lugar para ministros ou pastores ordenados, como a igreja é apenas espiritual e logo imaterial, sendo despida de sacramentos e ordenanças. Não há, obviamente, necessidade para pastores ordenados. Estes, então, configuram outra atenção para os desigrejados, pois, conforme acredito, o pastor, conforme se conhece hoje, não é bíblico, porquanto a única vez em que o termo aparece no singular no Novo Testamento é atribuído a Jesus Cristo, João 10:11. E quando Paulo explica a funcionalidade do dom de pastor à igreja, e ele o faz empregando o termo no plural, pastores, Efésios 4:11, sugerindo então que a prática neotestamentária do pastorado era exercida em conjunto pelos cristãos dotados com a capacidade de cuidar dos demais irmãos, não havendo naqueles tempos em igreja alguma a figura do pastor único, pastor titular, pastor presidente, pastor sênior. Finalmente, na tríade maligna, os desigrejados também criticam o sermão, visto que na época de Jesus Cristo as pregações não eram sistematizadas, mas ao contrário, realizadas de forma espontânea e inesperada, tendo como ponto de partida o cotidiano real das pessoas nos contextos onde os encontros casuais com Jesus aconteciam. Os desigrejados então veem nesta forma a única legítima para instruir o povo de Deus. Destarte nada de liturgia, sermões com introdução, desenvolvimento e conclusão, e muito menos elaborados como se fosse uma palestra. Como não poderia ser diferente, enxergo também neste ponto as garras de Lúcifer, porque afirmo que o sermão estruturado entrou nas comunidades cristãs por causa dos sofistas gregos, mestres da retórica, que quando se tornariam cristãos levaram para o ambiente da fé a prática dos discursos eloquentes, estruturados e comoventes, nada tendo de cristão. Portanto, o sermão é também pagão, segundo os desigrejados. Críticos no Brasil? Uma pergunta, né? Outra pergunta. Críticos no Brasil? As vozes discordantes do cristianismo oficial não emitem seus sons apenas nos Estados Unidos. Há no Brasil líderes conhecidos que demonstram sua insatisfação com os modelos institucionais da igreja cristã.
O caso mais conhecido e polêmico é do pastor Caio Fábio da Araújo Filho, que, em recente entrevista concedida aos repórteres do cristianismo, hoje declarou que mais de 3 milhões de pessoas, muitas delas desigrejadas, abastecem-se de tudo o que é produzido em seu ministério. O caminho da graça, uma alternativa de comunidade, de comunhão cristã, que tem Caio Fábio em seu mentor principal. Caio Fábio é hoje um crítico dos mais intensos da igreja evangélica e, sem cerimônia, afirma que o cristianismo, seja em sua expressão católica ou protestante, não passa de um fenômeno sociológico, tendo em suas raízes históricas em Constantino. Em seu atual ministério não há templos construídos, pastores ordenados, estatutos. Contudo, há locais e horas de celebração, pregação, louvor e ofertório. Uma demonstração prática que, ainda que se esforce ao máximo, teóricos do niilismo eclesiásticos jamais conseguiriam eliminar por completo formas e estruturas. Pelo contrário, o mínimo delas sempre permanecerá, pois é inevitável os ajuntamentos. Outro desigrejado celebrado por estas terras tupiniquins é Paulo Brabo, autor de A Bacia das Almas, Confissões de Ex-Dependente da Igreja, publicado em 2009 pela editora Mundo Cristão. Não há, pois, de novo, abaixo do sol, Eclesiastes 1:9, o que diz a história da igreja. Afinal, o movimento dos desigrejados é novo, ou, conforme asseverou George Barna, um entusiasta do movimento nos Estados Unidos, trata-se de uma revolução, nada como a história da igreja para ajudar a acalmar os ânimos e colocar sob perspectivas mais sóbrias determinadas manifestações do seio do cristianismo. Ao analisar os 2000 anos de história, podemos alistar nada menos que 10 movimentos de deserção eclesiástica, isto mesmo, 10, e 10 entre outros. De Montano, século II, a Dietrich Bonhoeffer, século XX, a Igreja de Jesus Cristo se deparou com críticos de seu sistema, ensino, dogmas, doutrina, instituição. Às vezes, por motivos corretos e outras vezes, nem tanto. O fato é que muitas vozes importantes dentro da igreja se levantaram para atacar a sua estrutura, não apenas propondo uma purificação e santidade, mas até o seu total desaparecimento institucional. Muitas dessas vozes apontaram para algo que hoje os desigrejados pensam que são os primeiros a fazerem. De que eram essas vozes? De quem eram essas vozes? E que movimentos foram estes? Alistaremos 3 em épocas estanques da história: o montanismo, o joaquimismo e o darbismo. A insatisfação de Montano, século II. Montano foi um sacerdote pagão da região de Frígia, atual Turquia, que se converteu ao cristianismo por volta do século II, ao lado de suas duas profetisas, Priscila e Maximila. Organizou no ano de 1555 um movimento de reação ao cristianismo ensinado pelos bispos herdeiros espirituais dos apóstolos, por considerá-lo por demais formal, dependente de uma liderança humana e pouco aberto à direção do Espírito Santo. Acreditando que a igreja estava espiritualmente morta e acusando os bispos cristãos de destituídos de vida, corruptos e apóstatas. Montano se apresentava como alguém que passava por experiências estáticas, declarando que o Espírito Santo o usava para falar diretamente aos homens e relativizava o conceito já crescente na época, de que os escritos apostólicos seriam o caminho mais seguro para se conhecer a vontade de Deus. Aliás, quanto a esse ponto, o sacerdote de Frígia acreditava ser exagerada a ideia de uma supremacia dos textos sagrados quanto à vontade revelada de Deus, pois alegava que isto terminaria restringindo a atuação do Espírito Santo a um mero texto crítico em papel, além da indisposição com a institucionalização do cristianismo, cujas expressões eram o fortalecimento do clero e o conceito de uma ortodoxia. Montano também afirmou que a segunda vinda de Cristo aconteceria na Frígia. Segundo Montano, o montanismo cresceu e se tornou uma alternativa vigorosa
na época, uma vez que os seguidores de Montano conseguiram fundar diversas congregações que rivalizaram com as comunidades dirigidas por bispos ligados ao cristianismo oficial. O movimento era chamado de Nova Revelação e Nova Profecia, sendo acusado de heresia. Montano e todos os seus discípulos foram excomungados da igreja cristã, configurando assim, no primeiro caso de divisão da história do cristianismo. Ecclesia Spiritualis, o sonho de Joaquim de Fiore, século XII. Após a virada do milênio, foram os questionamentos sobre os rumos do cristianismo. Havia uma intensa inquietação com o poder e a projeção que a Igreja e o Papado alcançaram no mundo, muito mais do que uma agência de propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e encarnação dos valores do Reino de Deus. A Igreja havia se tornado uma potestade com fortíssima presença na condução da política dos reinos que existiam na Idade Média. Preocupado com essa presença institucional, foi que um monge cisterciense, nascido em Calábria em 1135, chamado Giovanni dei Gioacchini e conhecido historicamente como Joaquim de Fiore, começou a pregar e ensinar que haveria de se manifestar no mundo uma nova igreja, despida de total materialidade, sem qualquer necessidade clerical, e que seria trazida através da religião dos monges, sendo de start uma nova igreja, livre e espiritual, humilde e silenciosa, instituindo a igreja dos clérigos e dos doutores. A ideia de Joaquim Fiore germinaram, produzindo muitos joaquimitas, que no decorrer dos anos, especialmente após a sua morte, em 1202, resistiram fortemente à hierarquia eclesiástica da Igreja Romana. O sectarismo de John Nelson Darby. Nas Ilhas Britânicas do século XIX, um grupo de cristãos insatisfeitos com o estado da igreja protestante, que considerava formal e sem vigor espiritual, começou a ler as escrituras e celebrar a ceia do Senhor sem a presença de um ministro ordenado. Tais manifestações foram espontâneas e descentralizadas, mas, sem dúvida, o grupo praticante desta forma livre e desenganjada de igreja, que ficou mais conhecido na Inglaterra e posteriormente em toda a Europa, tornando-se proeminente, foi o de Plymouth. Seus participantes ficaram conhecidos como os Irmãos Plymouth, que mais tarde receberam a alcunha de Darbistas, por causa de um dos seus membros que se tornou um grande defensor das ideias do movimento, chamado de John Nelson Darby, 1800 a 1882, século XIX, né? Advogado e teólogo anglicano. John Nelson Darby uniu-se aos irmãos em 1821 ao decepcionar-se com a degradação espiritual da igreja inglesa. Dono de uma mente brilhante, Darby, ou Derby, né, pregava fluentemente em alemão, francês e, claro, inglês, idiomas em que traduziu o Novo Testamento, publicou mais de 50 livros e, em 1848, se tornou a mais importante voz do movimento dos irmãos Plymouth. Os darbistas acreditavam que a igreja nunca conseguiu se livrar totalmente das tradições humanas que surgiram no seio da mesma após a morte dos apóstolos e no início da patrística. Essas tradições atravessaram os séculos com os escolásticos, os reformadores e o mesmo entre os puritanos estiveram presentes. Destarte propuseram uma eclesiologia que asseveraram estar mais condizente com o Novo Testamento do que os modelos de igrejas cristãs vigorantes e conhecidas na Inglaterra até então. O darbismo insistia no fim do clericalismo e da institucionalização da igreja, o que é considerado graves distorções e desvios dos ensinos do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Entendiam que a igreja é tão somente composta por aqueles que foram alcançados com a graça de Deus, inseridos em uma grande assembleia de remidos, e que as tentativas de oferecer a essa experiência real, mais invisível, qualquer forma concreta de organização eclesiástica, as denominações não passavam de invenções humanas. O darbismo não possuía organização definida, ordem clerical, confissão de fé, nem qualquer vínculo visível da união, exceto a ceia do Senhor, e tampouco presidente ou ministros ordenados, o que terminou gerando desconfiança por parte de muitos quanto ao seu futuro e sobrevivência. Entretanto, a despeito disso, o movimento cresceu e se espalhou por toda a anglo-saxônica, chegando à Rússia e demais países do leste europeu, além de Iraque, Japão,
China, Índia, Espanha, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Ilhas Caraíbas, países da África, da América do Sul e de outros do Extremo Oriente. No Brasil, as ideias darbistas chegaram através de Richard Holden, clérigo inglês, que trabalhou como pastor auxiliar do Dr. Robert Reid Cayley, a Igreja Evangélica Fluminense dos Idos de 1871, com o desligamento a pedido próprio de Ricardo Holden de suas funções pastorais diante da Igreja Evangélica Fluminense. Um grupo de 12 pessoas decidiu também seguir este caminho, formando um núcleo de irmãos no Brasil em 7 de julho de 1878. Posteriormente, em 1896, Sturges Edmund MacNeil, um inglês de 29 anos de idade, desembarcou no Brasil, organizando escolas bíblicas onde morava, trabalhando também na área da literatura cristã. Os 3 movimentos alistados acima e descritos propositalmente em épocas distintas da história revelam-nos de que a deserção institucional no cristianismo não é nova e que sua proposta é persistente, pois reapareceu diversas vezes por parte dos grupos cristãos insatisfeitos. Afinal, a institucionalização foi ou é maligna? Os desigrejados enxergam a institucionalização do cristianismo a origem de todos os males da igreja. É inegável que muitos dos problemas enfrentados pela igreja cristã no decorrer dos séculos, tais como corrupção, mundanismo, proximidade com poderes temporais, fascínio pela riqueza e principalmente pela política, tiveram sim sua fonte e origem em meio a um processo de institucionalização em que gradualmente perdeu-se a dimensão e horizontes proféticos. Contudo, isto é apenas parte da história. Certamente, tais envolvimentos têm pouca relação com a instituição e muito mais com a pecaminosidade do coração humano. Há legados importantíssimos deixados para a posteridade e que foram elaborados em meio aos processos institucionais pelos quais a Igreja passou e que, sem esses legados, que podem ser vistos como instrumentos de providência divina, o cristianismo ortodoxo dificilmente sobreviveria até o século XXI, haja visto que nos primeiros séculos da era cristã, o mundo era povoado por religiões de mistério que se aproximaram perigosamente do cristianismo. Muitas heresias procuravam emitir compreensões acerca da pessoa de Jesus Cristo, e não foram poucos os cristãos que se sentiram atraídos por explicações esotéricas acerca do Salvador, a ponto dos próprios apóstolos, como Paulo e João, escreverem cartas Colossenses e 1ª e 2ª Epístolas joaninas, condenando heresias que estavam entrando no seio da igreja. Uma dessas heresias perigosas foi o gnosticismo, uma forma que mesclava conceitos do judaísmo, cristianismo, dualismo grego e religiões do mistério que formavam uma mistura bombástica que poderia destruir as bases teológicas do cristianismo, se não fossem os pais apostólicos, os apologetas e os polemistas. Além do gnosticismo, o cristianismo recebeu também ataques heréticos do ebionismo e marcionismo, uma vez que após a morte de João, o último dos apóstolos, a igreja não poderia contar mais com aqueles que receberam o evangelho diretamente de Jesus Cristo. A necessidade de explicar a fé e de preservar o conteúdo bíblico sem quaisquer impurezas levou os pais da igreja a tornarem medidas institucionais para que a verdade sobre Jesus Cristo ensinada pelos apóstolos não se perdesse em meio a tantas afirmações conflitantes sobre o Salvador. Que medidas institucionais foram essas? Credo, cânon e concílios, legados da institucionalização do cristianismo. Pense em uma época em que qualquer pessoa poderia fazer qualquer afirmação acerca de Jesus Cristo. Imagine alguém em uma praça pública ensinando que Jesus Cristo não foi uma pessoa de carne e osso, mas que na verdade possui apenas uma aparência humana, quase como a de um fantasma. Semelhantemente, fantasie uma espécie de monge ministrando uma palestra para jovens e crianças, ensinando que o Deus do Antigo Testamento era mau, caprichoso e violento, mas parecido com um demiurgo, e que o Deus do Novo Testamento, o Pai amoroso de Jesus Cristo, era outro Deus absolutamente diferente daquele ser perverso, ou para espanto geral. Considere um pastor ensinando
que Jesus Cristo de Nazaré era a encarnação do Pai, isto é, de quem sofreu na cruz não foi o Filho de Deus, e se não bastasse, afirmasse também que o Espírito Santo fora criado pelo Filho e que era uma espécie de servo do Pai e também do próprio Filho. Como avaliar tais declarações em uma época em que os apóstolos não estavam mais vivos para refutá-las e onde não havia instrumentos que servisse de análise e crivo? Como defender a fé cristã contra os ataques que vinham de todas as direções e diferentes formas? A resposta da igreja veio de uma forma gradual, pensada e sistematizada. Primeiramente, desenvolveram uma síntese doutrinária em que uma série de afirmações teológicas sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo e da obra da redenção entre os homens foi elaborada com a finalidade de tentar explicar o mistério da fé cristã, defendendo-a das heresias, preservando o conteúdo bíblico, garantindo-a para toda a posteridade. Assim ficou conhecido como credo apostólico. O credo dos apóstolos foi parte do desenvolvimento de uma regra de fé, ou seja, uma declaração de fé para o uso público, sendo o mais antigo documento que contém as doutrinas fundamentais do cristianismo, e uma evidência da necessidade de instrumentalização da igreja para lidar com os ataques heréticos, uma vez que não contava mais com a presença dos apóstolos para orientá-la. Roger Olson, autor da excelente história da teologia cristã, reconhece que sem a estrutura organizacional da qual o credo apostólico foi uma das expressões, qualquer pessoa podia corromper os ensinos da igreja pela persuasão e carisma. Outra medida, por demais importante, que preservou a igreja cristã, sendo um marco na história do cristianismo, foi a oficialização do cânon do Novo Testamento. Obviamente, os 27 livros que compõem não caíram milagrosamente sobre a cabeça dos cristãos daqueles primórdios e difíceis tempos. Também, talvez muitos desigrejados assim pensem. Todavia, a verdade é que o cânon foi uma medida institucional para combate e defesa contra as heresias, especialmente o marcionismo, que elaborara um cânon próprio, onde continha apenas uma variação do Evangelho de Lucas e as cartas paulinas, sem as epístolas pastorais. Percebendo o risco de não se ter uma regra de fé que fosse uma verdadeira âncora para o cristianismo, os pais da igreja iniciaram um processo de identificação e reconhecimento dos textos que verdadeiramente poderiam ser considerados como inspirados pelo Espírito Santo e reunidos em uma obra em que, a semelhança do Antigo Testamento, pudesse ser lida, consultada e estudada para a explanação, deleite e edificação da igreja. O processo de canonicidade foi demorado, sendo concluído apenas no século IV, no ano 397, quando houve oficialização do cânon do Novo Testamento, promulgado no Concílio de Catargo, atual Tunísia, no norte da África. E falando em concílio, há também uma terceira contribuição extraordinária do cristianismo organizado, oficial, ortodoxo, institucional. Escolha o termo preferido. Para a história da Igreja e também da teologia, trata-se da realização dos concílios ecumênicos, na verdade reuniões em que pensadores e bispos dos primeiros séculos da era cristã, em longas e detidas sessões, elaboram os principais conceitos teológicos do cristianismo, doutrinas como Trindade e dupla natureza de Cristo, por exemplo, pertencentes ao núcleo central da fé evangélica, foram amplamente estudadas, sintetizadas, definidas e explicadas em tais reuniões, garantindo de forma definitiva uma base teórica extremamente sólida, demarcando o que era de fato o cristianismo bíblico, delineando o que pode ser chamado de ortodoxia cristã. Os concílios mais importantes e considerados como normativos para a igreja são o de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. Considerações finais. Concluímos, portanto, que o movimento dos desigrejados é tão somente a versão cristã protestante de um fenômeno mais amplo de desvinculação institucional e que vem ocorrendo mundialmente, em diversos segmentos da sociedade, sobretudo no campo da religião, sendo Descartes um reflexo da pós-modernidade. Sendo assim, não há nada de original na tendência. Também não se trata de uma novidade ou revolução dentro do cristianismo, pois no decorrer da história diversos movimentos tentaram despir a igreja de sua materialidade e concretude. Finalmente, a institucionalização do cristianismo, longe de ser uma obra de Satã, conforme os desigrejados parecem sugerir,
trouxe, na verdade, contribuições para a Igreja, ajudando os cristãos, através do credo apostólico, da oficialização do cânon do Novo Testamento e das afirmações doutrinárias elaboradas nos concílios, a identificar o que, de fato, era a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, capítulo 3. Nesse ponto específico foi exposta a contradição dos desigrejados contemporâneos, pois se a institucionalização da Igreja foi um dano para o cristianismo, por coerência então, o movimento deveria rejeitar consequentemente seus legados diretos, credo, cânon e concílios. Contudo, por inconsistência ou conveniência, jamais escreveram, até onde se sabe, uma só linha contra tais expedientes da fé cristã. O futuro do movimento. Qual será o futuro dos desigrejados? É provável que muitos permaneçam desiludidos e reticentes em retornar à frequência eclesial, preferirão permanecer no ceticismo comunitário. Outros, talvez, encontrem modelos mais espontâneos e informais para compartilhar a fé cristã. Há ainda aqueles que retornarão às comunidades históricas após um período de desilusão institucional e de passarem por experiências sofríveis no anseio de praticar o cristianismo. É provável que chegue à conclusão de que a Igreja, mesmo com seus defeitos, expressão de nossa pecaminosidade, é o melhor lugar para congregar, compartilhar e defender a fé. Previsões e literatura já foram apresentadas tratando deste problema. O falecido ministro da Convenção Batista Brasileira, Darcy Duzellic, alertou sobre a necessidade de as igrejas desenvolverem ferramentas para trabalhar com aqueles que se desiludiram com o cristianismo e que se tornaram agnósticos religiosos. O alerta foi dado em 1997. Não se falava em desigrejados e tampouco é o público a quem Duzellic se refere, porquanto seu foco é o crente que se desapontou com o neopentecostalismo, que sem forças para recomeçar a jornada espiritual poderá ser auxiliado pelas comunidades mais equilibradas, liturgicamente saudáveis em sua teologia e prática missional, na esperança e tentativa de uma nova caminhada nas veredas do Evangelho. Contudo, o alerta de Darcy Duzellic pode ser aplicado também em relação aos desigrejados, isto é, muitos dos atuais desencantados com a Igreja, uma vez percebendo o equívoco do abandono institucional, poderão recomeçar a vida nas igrejas mais sadias, haja vista que uma parcela significativa dos desigrejados é constituída por aqueles que sofreram abuso espiritual ou que tiveram de lidar com ensinos e práticas controvertidas, tais, talvez até mesmo heréticas, conforme relatado no primeiro capítulo desta pesquisa. Assim, ao encontrar uma comunidade que seja uma antítese a tudo que antes viveram, a reaproximação eclesial poderá ser provável ou até mesmo inevitável. Aqui está as referências bibliográficas. Barnard George, Revolução São Paulo, Abas Prestes, 2017, e vários outros aqui. Podemos fazer um outro vídeo para até continuar, até complementar. São várias referências aqui. Muito obrigado aí, inscreva-se no canal, compartilhe nas redes sociais, deixe seu like, forte abraço.